E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de maneira divertida, descontraída, com muita informação. Estamos aqui hoje para mais um episódio. Eu, Aloysio Júnior, com o meu grande amigo, irmão, camarada e compadre, Augusto Neto. Salve, salve, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Atualize. Se você tá caindo de paraquedas hoje, a gente tem episódio já sobre um monte de temas bacanas aí, sobre a China, sobre a Rússia, sobre o governo Lula, o ChatGPT, um monte de coisa. O Alu já tá puxando a minha orelha falando pra eu parar de falar sobre o que a gente tem episódio. E se Deus quiser, uma hora a gente vai ter muitos temas, né? E não vai dar pra listar todos eles. Tu vai acabar esquecendo algum também. Vou acabar esquecendo algum, verdade. Bom, a gente tá aqui hoje para gravar mais um tema bastante atual para você, mas antes de mais nada, queria agradecer vocês que estão aí, especialmente se você é um dos inscritos no nosso Instagram ou no nosso YouTube. Nosso Instagram tá batendo quase 6 mil inscritos, tá chegando logo, logo lá. E, além disso, a gente tá batendo hoje, né, 700 inscritos no YouTube, né? E, cara, o YouTube, a gente já enfatizou várias vezes que a gente tá no TikTok, no Instagram, em breve vai fazer outras aventuras de outras redes aí, tá no Spotify também, mas o YouTube é a nossa meta, o nosso foco inicial, então muito obrigado aí. A gente fez um episódio sobre o ChatGPT em que a gente tinha 500 inscritos, no episódio da China a gente tinha 600, e agora nesse episódio de hoje 700, quem sabe 800 no próximo, 900 no outro. Isso. Acho que é uma boa meta. Excelente meta. Cara, mais um tema atual, mais um tema polêmico, mais um tema... Pois é, mais um tema para de repente a gente ser cancelado aí, como já fomos em alguns vídeos e cortes por aí, mas até tema para hoje, inclusive. E a gente vai falar hoje sobre a PL das fake news, né? O PL, na verdade, o projeto de lei 2630 da Câmara dos Deputados sobre... na verdade, não é o PL das fake news, né? O Aloysio vai explicar melhor para vocês, mas... que fala sobre o conteúdo digital, sobre as regras das plataformas e tal. Isso é um assunto que está sendo muito debatido agora. Muita gente, a gente abriu uma caixinha de pergunta lá, né? Pediu bastante para a gente falar sobre, né? Para debater. Sim. Entre outros temas, a gente tem que escolher um. E aí, esse é o tema escolhido de hoje. A Lu vai começar falando com vocês, então, sobre o que é isso, né? Para a gente começar com uma boa base. Bom, em primeiro lugar, do começo, o nome da lei não é PL das fake news. Obviamente não é esse. É o nome mais legal. Mas a lei tem um nome grandão, que é Lei Brasileira de Responsabilidade, Liberdade e Transparência na Internet. Né? Ou algo do tipo. Esse nome grandão aí, que é a PL das fake news. Né? É uma lei criada com o objetivo de fazer o mapeamento da internet e regulamentar melhor o que se projeta ali, as coisas que são colocadas ali. Mas é importante deixar claro que essa não é a primeira lei ligada à regulação da internet. Lá em 2014, a gente teve o Marco Civil da internet, que é a primeira lei, de fato, para tentativa de regulação dos conteúdos que são colocados na rede. Com o tempo, com as redes sociais, com a difusão de informações, a gente passou a ter uma maior regulação sobre isso. E em 2018 veio uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, Proteção de Dados, que é a LGPD. A galera que é do mundo corporativo aí, que já trabalha, sabe bem do que a gente está falando, né? Uhum. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de regulação dos dados, aquilo que você coloca ali. Os bancos, as redes sociais... que as empresas vão fazer, né? O que elas vão fazer com seus dados. Exatamente. Que tem que ter uma responsabilidade sobre isso. O Itaú, que tem os nossos dados de endereço, de e-mail, telefone, sabe quanto você ganha por mês, que é mais do que eu acho. Os nossos não vão ser relevantes, mas imagina se o Luciano Huck for cliente do Itaú. Exatamente. O pessoal disser quanto que ele tem na conta corrente dele, qual é o limite do Pix e o endereço dele. Exatamente. Então, dado é um negócio muito sério. Para isso existe a LGPD. Né? E a LGPD, ela foi criada junto com um órgão federal para fiscalização disso. Então, não pense que a lei de agora, ela é a primeira lei. Vão regulamentar a internet, direito de liberdade de expressão. Não, já existe um marco civil, né? Já existe o marco civil, já existe a Lei Geral de Proteção de Dados, existe um órgão federal, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o Estado brasileiro já possui um órgão de fiscalização de dados, de proteção de privacidade, daquilo que é veiculado, né? A lei de agora, ela vai ampliar isso. Mas por que isso está chegando agora? Por que tão polêmico? De onde veio a ideia de criar uma nova lei de regulação da internet?
Cara, eu acho que, assim, primeiro é bom o pessoal de casa entender que a gente isso não caiu de paraquedas agora, em 2023, né? O governo que ainda não inteirou 5 meses do poder, ele não teve a criatividade de tirar uma lei do zero para já estar numa segunda casa ali de aprovação agora na Câmara, né? Uma lei que surgiu no Senado. E ela surgiu em 2020, né? Só que ainda sob o governo Bolsonaro. É um governo que tinha dificuldades no Senado Federal, mas tinha a Câmara dos Deputados muito próxima de si, né? Então, é uma lei que passou no Senado Federal, mas que ficou ali ainda retida na Câmara dos Deputados. Então está há 3 anos esse projeto na gaveta. O que aconteceu agora foi simplesmente o projeto tomar o rito de continuar, né, todas as etapas dele, nada mais do que isso. Não foi uma lei que foi criada agora. Eu acho que o contexto principal disso no início do ano foram os ataques de 8 de janeiro, que a gente inclusive já falou bastante aqui quando falou dos 100 dias do governo, né? A gente também teve uma outra coisa muito importante na internet recentemente, que foi, na verdade, a forma que as plataformas lidaram com a questão dos ataques nas escolas, né, os ataques à arma de fogo e tal, nas escolas que a gente teve. Várias plataformas se negaram a retirar do ar determinados conteúdos relacionados a isso, né? Às vezes até conteúdos assim explícitos relacionados a isso, não necessariamente estimulando, mas meio que violando a privacidade de pessoas até que morreram, né, dentro desse contexto todo. Então, acho que esses são os 2 principais contextos que trouxeram esse assunto de novo, né? Como eu falei que foi no Senado em 2020, é importante dar nome aos caras que trouxeram isso, né? O senador Alessandro Vieira foi o primeiro, né? O cara que, inclusive, ele veio lá de Sergipe como delegado da Delegacia de Crimes Digitais, né? De crimes virtuais. Então, ele já tinha um know-how a respeito e ele foi o primeiro autor da lei, né, do projeto de lei. Esse projeto ele foi aprovado no Senado em 2020, ainda com um texto bem mais sucinto, né? E agora, ao longo de 2020, você tem esse projeto sendo mais articulado, mais debatido na sociedade, com a relatoria agora do Orlando Silva, né? Que é do PCdoB. Inclusive, isso traz outras polêmicas aí que a gente vai explorar, né? Sobre ideologias partidárias, etc. Então, é nesse passo que a gente está hoje em dia. É importante também colocar uma coisa, isso não surgiu, não tiraram do bolso, né? Foi a criatividade dos nossos parlamentares que acabou fazendo com que esse projeto surgisse. A gente tem um projeto que, ele na verdade tem uma inspiração em legislações lá de fora. A gente teve, por exemplo, principal, eu acho, a legislação europeia, né? A Lei de Serviços Digitais da União Europeia, ela tem um peso muito grande sobre isso, sobre esse tema. É mais ou menos parecido em termos de foco com a lei dos Estados Unidos, né? O foco é transparência das plataformas, não é regular o que ela coloca, não o conteúdo que você vai poder colocar, fazer filtro ideológico, nada disso. Mas é haver transparência. No caso dos Estados Unidos, que a lei está sendo debatida ainda, a transparência é muito mais até não do conteúdo ou até de financiamento, é do algoritmo. Às vezes a gente não entende por que determinadas coisas acontecem na internet. A gente que agora está se aventurando nisso há pouco mais de um mês, né? O Alu tem um pouquinho mais de experiência que eu nisso, mas também a gente está começando a profissionalizar a coisa há menos tempo. Às vezes a gente fica surpreso, que a gente faz lá um corte maneiro, caraca, isso aqui vai ser legal, isso aqui vai vingar legal e tal, não sei o que, vai ver, passa 2 dias, tem 700 visualizações, 800 visualizações, o que lá para o perfil está sendo considerado ainda abaixo. A gente fez um corte um dia desse falando sobre inteligência artificial, uma coisa que a gente não botava fé de nada que ia viralizar, só achou interessante. E como deu algumas polêmicas a respeito, o corte bateu hoje 300 mil visualizações. E a gente não tem a mais vaga ideia do porquê, a não ser o hate, né? Te irritou os fanboys da inteligência artificial. Sim. Você vê aí como que existe uma falta de transparência sobre o porquê das coisas acontecerem como acontecem na internet. E também como que conteúdos, especialmente que tomam áreas de polêmica, acabam se tornando virais. Então, isso tudo junto, eu acho que traz a necessidade de regulamentar, né? E, assim, eu acho que há uma unanimidade entre todo mundo que é sério, entende o peso que a internet tem na vida das pessoas, na vida social, na propaganda hoje em dia, de que é preciso fazer uma regulamentação. Acho que a grande questão, a grande discussão é como, né? É o que regulamentar, até que limite, quem vai fiscalizar, é mais ou menos por aí que a gente vai precisar debater bastante hoje. Eu acho que a palavra que você usou muito bem aí é transparência. É o que é dito, o que aparece. Eu ouvi uma frase interessante num podcast esses dias, que é em relação a tudo na vida existe lei, né? Você pode chegar no seu trabalho e fazer o que você quiser, falar o que você quiser. Você pode, na sua escola, existem as regras de horário, regras do que você pode dizer, a roupa que você vai usar.
E a internet, ela precisa de regras. É isso, é apenas estipular as regras. A gente Apenas tem não ficar acesso... bagunça, né? a gente acessa a rede social aí desde quando? Eu acho que fiz o meu Facebook em 2011, se eu não me engano. E não existir uma regra sobre o que é veiculado, sobre o que vai ser dito ali, é completamente inexplicável, né? Inexplicável. Então, a criação de uma lei para isso é para que você combata a desinformação, para que tenha integridade, transparência, para que os direitos humanos sejam respeitados. Então, para isso, uma lei, né? Em que fundamenta essa lei nova? É combate às fake news, é combater os bots, né? Os robôs que vão veicular uma série de informações falsas. Eu lembro nas eleições do ano passado, 2022, que se você escrevesse assim, Lula é feio no Twitter, aparecia uma porrada de pessoas com nomes pessoas que não existem e xingando e tal. Então, a intenção dessa lei é combater esse tipo de coisa. Alguma coisa que aconteceu que o pessoal foi escrever a palavra Bolsonaro, o nome Bolsonaro, Sim. E aí escreveu com erro de digitação. E aí, assim, milhares de pessoas escrevendo o mesmo comentário com o mesmo erro de digitação. Claramente uma coisa automatizada. Automatizado, né? Então, a ideia é combater desinformação, combater robôs, combater usuários que impulsionam conteúdos falsos, conteúdos políticos inapropriados, combate a questões de pedofilia. Então, a regra, ela vale para você combater as questões que são inapropriadas ali dentro da rede, né? Eu acho que um caso interessantíssimo era o Telegram. O Telegram, você consegue fazer linhas de transmissão ali que você manda para 200 mil pessoas uma informação. Então eu posso criar aqui uma fake news de que a gente inventou um remédio que cure a calvície e isso ser disseminado para 200 mil pessoas, sabe? Dentro daquelas 200 mil pessoas, 10 mil acreditam nisso e essas 10 mil pessoas vão mandar aquilo nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram. Então, a intenção da lei é combater esse tipo de coisa, né? E aí você vê, por exemplo, o Telegram é uma rede social que surgiu lá na Rússia. Os dois caras que criaram o Telegram, ele já tinha, o CEO, né, do Telegram, ele já tinha criado a rede social, que é a VK, que é a rede social mais utilizada na Rússia, né? E ele foi banido. Ah, tudo bem, a Rússia é um país que tem problemas de direitos humanos e tal, Putin, não sei o quê, mas o Telegram ele é banido da Rússia, e é banido na China, e é banido na Índia, né? Por que o Telegram é banido? Porque simplesmente o Telegram viola regras humanas, né? Claro, ele vai... Você citou aí, Aloysio, países como China, Índia, Belarus, né? Que tem regimes não democráticos diretamente, mas a Alemanha já contesta o fato do Telegram existir ali. A Alemanha, o Brasil agora, né? O caso recente do Telegram disseminando uma porrada de notícias contra a PL e que o Alexandre de Moraes exigiu que eles retirassem, senão ia ter multa de 500 mil por hora. Né? Uhum. Eles acabaram tendo que tirar aquilo. Então, eu vejo muitos especialistas falando que fazer regulações sobre serviços de mensageria, como eles chamam, né? São os messengers, né? Na palavra em português com essa coisa esquisita. É muito mais complicado do que fazer sobre redes sociais abertas, né? E quando você publica um conteúdo com a intenção dele ter difusão pública, né? Você tem um pouco, teoricamente, mais de facilidade de identificar, quem é a pessoa que está colocando aquilo ali, quem é a pessoa que está falando no vídeo, né? E, de repente, tentar responsabilizar. Quando você pega, por exemplo, um WhatsApp que tem criptografia de ponta a ponta, eles usam a lógica, o mote, né? De que aquilo é para preservar sua privacidade, mas, muitas vezes, é para eles se isentarem do conteúdo que está transitando ali naquela plataforma. Você falou muito bem, o WhatsApp, ele já se mexeu um pouquinho a respeito disso, por uma pressão muito lá nos Estados Unidos, né? Que é de onde é o Grupo Meta, que é dono do WhatsApp. Mas muito, assim, hoje você vai compartilhar um conteúdo, você pode compartilhar no máximo para 5 pessoas. Aí ele fala que você não pode encaminhar para tanta gente uma vez só. Você não consegue sair botando uma porrada de gente num grupo de uma vez só. Né? Você não consegue, por exemplo, hoje... Aliás, não consegue não, mas você acaba tendo aquele sinalzinho de que a mensagem está sendo encaminhada com frequência recentemente, para você entender que aquilo não foi alguém que te enviou, né? Aquilo é uma coisa repassada, né? Não te enviou do zero. Então, assim, bastante coisa importante aí a respeito. E é uma lei que ela vem sendo construída desde 2020, como você disse bem. Né? O atual relator, ele ouviu especialistas na área de tecnologia, políticos, líderes dos partidos. O texto veio sendo construído e ele foi se modificando. Né?
Do texto original para agora, ele já mudou mais de 40% do texto que foi feito lá atrás. Foram mais 60 emendas sobre o texto. Então, é um texto que não está pronto. A última versão do texto você consegue ver lá na internet. E hoje, segunda-feira, o dia que a gente está gravando esse episódio... 15 de maio. 15 de maio. Está tendo um debate em São Paulo com o relator, com o ministro Pimenta, com os CEOs das Big Techs. Tava até uma polêmica hoje que o CEO do Google faltou ao debate. Mas há uma discussão ali sobre o texto, sobre como vai ser a lei, sobre a importância da lei. Acho que há um consenso geral de que a lei ela é importante. Agora, como vai ser, como isso vai ser feito, de que forma vai ser debatido, quais vão ser os atores principais de um lado ou de outro, acho que a discussão está muito mais atrelada a isso. Uhum. Há um consenso geral que todos os setores concordam que a internet precisa de algum tipo de regulação, né? Todos os setores você diz da sociedade civil, né? Da sociedade civil e assim, até, por exemplo, o PL, que é o partido mais da direita ali conservadora, já disse que vai fazer um texto, né? O líder do PL na Câmara disse que vai apresentar um texto que vai para substituir o texto do Rolando Silva, mas há um certo consenso geral, claro, não de todas as pessoas, de todos os entes, sobre a necessidade de uma lei que regulamente a internet, o que se veicula, o que se fala ali. Né? Acho que a intenção é essa. Vocês estão umas coisas legais, por exemplo, a gente tem hoje um processo que não é tão simples, né, de debate. A gente tem um texto, como você disse, que já mudou 40% em relação ao original. Então, acho que vale a gente destacar quais são as coisas que estão sendo alvo de muitos debates, né? Uma das coisas, eu acho que talvez seja a principal, é a tal da autoridade de supervisão, né? Quem vai ser o órgão que a oposição já está chamando de Ministério da Verdade, né? Fazendo uma menção lá ao George Orwell, né? Enfim, como se fosse um organismo, uma autarquia, como eles chamam, né? Uma entidade do governo, que ela vai ter poderes de definir o que é tido como verdade ou não, tido como adequado ou não e tal. Cara, as polícias, elas também têm poder de dizer o que é flagrante ou não. O judiciário ele também tem poder de interpretar a lei e entender se ela foi infringida ou não. O legislativo ele tem poder de criar leis. A gente, assim, não tem pra onde correr. A gente vai ter que dar poder para alguém num sistema representativo. A grande questão, e é uma questão válida, tá? Se ela for discutida com seriedade, com a pressão em 12/8, tranquilinha, né? Eu acho que é uma questão válida, sim, debater sobre a independência real, sobre a autonomia real desse organismo. Quem é que vai fiscalizar essa parada? Se for um negócio atrelado ao poder executivo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque as pessoas, elas têm mania de que quando o governante é alguém de que você não gosta, você não quer que o governante tenha poderes. E quando é alguém de quem você gosta, você quer que tenha poderes. Só que não lembrando que uma hora, cedo ou tarde, isso vai se inverter, né? Isso vai se inverter e aqueles mesmos poderes eles vão acabar dando poderes para outra parte, né? Eu sempre dou o exemplo do Lula com isso, né? Que foi o aprovador da lei da ficha limpa e foi impedido de concorrer na eleição por conta da lei da ficha limpa, de uma maneira que ele considerou precipitada e que a ficha limpa tinha brechas, né? Para fazer essas precipitações. Então, assim, a gente tem, nesse caso, a questão principal, que é quem vai fiscalizar. Mas há uma questão também muito importante, que é o que especialistas estão chamando de a armadilha do conteúdo, né? Que é, se a lei falar explicitamente sobre conteúdos, né? Não pode isso, não pode aquilo outro, isso corre o risco de caducar muito rápido. Porque se, por exemplo, a lei ela é aprovada agora, num contexto de finalzinho da pandemia e tal, e ela explicitamente fala sobre conteúdos de discurso antivacina, aquelas coisas todas extremamente perigosas que a gente teve ao longo da pandemia, pode ser que ela enfatize numa coisa que está agora em alta, ou estímulo à violência nas escolas, estímulo à arma de fogo para crianças, etc, etc. Pode ser que agora ela dê um enfoque que daqui a 5 anos ele seja anacrônico, ele não faça mais sentido, né? Então a gente tem muito hoje um consenso em leis relacionadas a isso, que vamos criar mecanismos do que há de consenso. É crime, então não pode estar na rede, porque a rede é uma extensão do mundo físico, né? É mundo, as pessoas antigamente elas usavam até, não, isso está na rede, não está no mundo real. Gente que ainda não entendeu que a rede social é mundo real, está vivendo em outro planeta, né? Sim. Então a gente tem nesse caso que pensar na questão do conteúdo, mas é muito perigoso dar a alguém de fato o poder de bater um martelo e falar isso pode, isso não pode.
Eu acho que a gente já tem uma vasta Constituição, elogiadíssima internacionalmente, cheia de referências positivas do que é crime e o que não é. E quando você cria aqui, olha só, a plataforma, quando ela é avisada sobre o cometimento de um crime, ela opta por não tirar aquilo do ar, ela vai responder junto, né? A plataforma, quando ela é avisada sobre, é notificada sobre a questão de um conteúdo problemático está sendo impulsionado, né? Fazendo um discurso de ódio, fazendo uma propaganda de desinformação e tal, e ela não tira aquilo do ar, porra, ela tá ganhando dinheiro graças a um poder econômico de alguém que tá infringindo uma lei, entendeu? Então ela tem que ser responsabilizada em conjunto. Então a gente tem muito disso, né, atrelado a essa lei. Em suma, então, a questão de quem vai fiscalizar, a armadilha do conteúdo, que ela tem que se focar muito no que é crime e não em determinar o que é, que pode, o que não pode, porque senão isso caduca muito rápido, se judicializa muito rápido. Uma lei, gente, ela pode ser considerada inconstitucional, mesmo depois de assinada, né? Então não adianta nada, às vezes você tem uma lei e na hora o STF vetar aquela lei ou não cumprir aquela lei em determinado ponto para entender que ela contradiz um ponto importante da Constituição Federal. E por último, eu acho a questão desse protocolo de segurança. Como que vai ser essa notificação das empresas? A empresa vai ser notificada, ela vai ter quanto tempo? É um prazo viável para ela identificar e etiquetar todos aqueles conteúdos? Mas se for um prazo viável e ele for longo demais, será que eu não vou ter um cometimento continuado de crime ali no momento que poderia ter sido evitado? E aquilo pode gerar uma desinformação que mate alguém, né? Então, assim, existem muitas contradições aí. Eu acho que esses são os pontos principais de discussão. Acho que, sim, como a gente está falando em muitos pontos de discussão, é legal a gente caminhar para o que, assim, as pessoas que defendem o PL, elas acabam argumentando, né, dizendo sobre isso, e também caminhar para o que criticam, para as pessoas que criticam, né, o que elas dizem também a respeito. Quais são os prós e contras da lei? É mais ou menos por aí. Cara, eu acho que... Posso começar, então? À vontade. Tá. Eu acho que o principal ponto é as pessoas entenderem, ou muitas vezes as pessoas parece que se fazem de desentendidas a respeito, sobre como que a internet tem um poder absurdo de escala e de capilaridade, né? Você colocar um conteúdo aqui que te custou relativamente pouco para fazer, que não é um espaço publicitário do Jornal Nacional, e o conteúdo ele atingir milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, né? Isso é uma coisa que é muito poderosa no sentido positivo, mas também pode ser muito poderosa no sentido negativo, porque na hora que uma criança se perde, né, na hora que você precisa fazer, por exemplo, como teve recentemente aí o caso de um motoboy, né, teve um caso em que a mulher bateu com a coleira do cachorro nele e tal, a galera foi lá, fez todo um financiamento coletivo para poder arrumar uma grana pro cara conseguir melhorar a vida dele de alguma maneira e tal. São coisas que não vão solucionar o mundo do dia pra noite, mas que são exemplos maneiros de como que essa veiculação rápida de notícias e de correntes, ela pode ser boa. Mas ela também pode ser para poder difundir fake news, ela pode ser para difundir um discurso perigoso de ódio contra um grupo, né? Um discurso de desinformação, a gente acaba que vai voltar nesse exemplo algumas vezes, sim, da questão da vacina, né? A gente pode ter coisas gravíssimas mesmo, assim, que acho que não tem ninguém que vá discutir em voz alta isso, defendendo que é de, porra, não pode ter pedofilia na internet. Não pode ter vazamento nazismo de conteúdo. Nazismo. Se você não concorda que você não pode ter discursos supremacistas brancos, né, na rede, você tá no lugar errado. Você pode parar agora aí e assistir outra coisa, porque a gente não tá falando pra você. A gente não precisa desse seguidor. Exatamente. A gente quer muitos seguidores, mas a gente quer qualidade. É aquela frase que se tem 10 nazistas numa mesa, você chega e senta, agora tem 11. Tem 11, exatamente. Então, assim, determinadas coisas, elas são muito pacificadas, né? De que, porra, nazismo, racismo, pedofilia e tal. Homofobia. Mas, assim, por exemplo, você tocou num ponto que já não é tão pacificado quanto os outros que eu falei. Com certeza, sim. Né? Porque você vê, às vezes, dentro de uma bolha, né, de questões, por exemplo, religiosas sendo discutidas e tal, de o que são dogmas da minha religião, dogmas de fé, que são coisas poderosíssimas dentro de um determinado grupo, a pessoa pode acabar fazendo um discurso de ódio, às vezes sem querer fazer um discurso de ódio, mas porque ela crê naquilo como sagrado. Sim. E, cara, tem que se estabelecer um limite, né, pro que é liberdade religiosa e pro que é liberdade de agredir uma outra pessoa por conta disso. Uma né? discussão maneira que eu vi, foi até um pastor bem ponderado falando sobre isso. Ele disse assim, mas se eu pegar um versículo do Levítico 18, sei lá,
que está escrito assim... Velho Testamento. Está escrito lá que um homem que se deita com outro homem é repugnante. E é com essas palavras, na tradução para o português, né? E aí, se eu postar isso, um homem que se deita com outro homem é repugnante, palavras bíblicas, isso é homofobia ou não? E a minha liberdade religiosa de escrever e ler a Bíblia, de acreditar naquilo que está escrito. O Coríntios, que é o Novo Testamento, carta de Paulo tem sobre homossexualidade, é visto como algo pecaminoso. E aí, tanto que você vê que a aprovação da criminalização do racismo foi um pouco mais tranquila do que a criminalização da homofobia, que é uma discussão imensa e polêmica que cai nesse âmbito religioso. O que é a liberdade religiosa, né? A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso também, né? Uhum. Que foi enquadrada, inclusive, a lei da homofobia, que na verdade não é uma lei, né? Uma jurisprudência do Supremo Tribunal, dentro da lei de racismo, né? Foi tido como uma forma de preconceito das que eram descritas na lei de racismo. Bom, de intolerância religiosa, a mesma coisa, uma jurisprudência dos anos 90 de um judeu, né? Que conseguiu enquadrar dentro do crime de racismo me fugiu a palavra, a agressão, a injúria. A injúria religiosa que ele sofreu. Bom, eu acho que assim, a gente tem determinados conteúdos que claramente não podem, eles têm problemas e ponto final, né? Como, por exemplo, conteúdos de automutilação infantil. A gente teve um caso muito famoso aqui no Brasil, talvez muitos tenham esquecido, de repente quem é mais alheio à internet pode ser que nem conheça esse caso, que foi da baleia azul, né? Que era um desafio na internet que ficava circulando e estimulando crianças a se automutilarem. Teve a Momo depois também, aquela bonequinha com a cara meio derretida, meio demoníaca, sei lá. Que, na verdade, era uma parada que não tinha nada a ver, né? Era um elemento, assim, cultural de outro grupo, mas que era usado ali como se fosse uma assombração que, se a criança não cumprisse determinada coisa, ia aparecer embaixo do teu pé em casa e tal, ia matar tua mãe, tinha umas coisas absurdas, né? Conseguiam um celular, né? Número da criança e mandavam mensagem para a criança dizendo você tem que fazer tal coisa e tirar foto. Isso, muitas vezes caminhou para a questão de pedofilia também, de compartilhamento de imagens e tal. Cara, de novo, se alguém concorda que isso tem que estar se alguém discorda, aliás, que isso tem que ser retirado da internet, cara, assim, procure ajuda, né? Então, assim, muitas vezes plataformas foram notificadas na época e não retiraram conteúdo do ar. Por quê? Porque não tem lei específica. Tu chega para a plataforma vai falar, não, eu sou uma plataforma dos Estados Unidos, atendo a lei da Califórnia e só atendo a lei de lá. Mas é engraçado que ela está ganhando dinheiro com propaganda aqui no Brasil, né? Então, assim, em todo canto do mundo essa discussão existe, não é só no Brasil, né? E ela existe dentro de termos que precisam ser debatidos, que, mais uma vez insistindo, acho que discutir qual é o conteúdo que pode ou que não pode estar online sem amparo legal, como a gente falou, né? Tipo, o crime, que não pode. Crime, a gente tem que deixar claro na lei, de alguma maneira, que o que é crime no mundo real também é crime no mundo digital, com agravantes de difusão, de escala, né? É muito diferente a gente fazer uma postagem do que eu inventar uma mentira sua e eu imprimir 100 papéis e colar em postes, assim, um poste a cada um, perto da sua casa. Cara, se eu postar isso no meu Instagram, você vai ter muito mais difusão do que fazendo algo assim, né? E assim, existe uma discussão tremenda e interminável sobre isso, inacabável, sobre como que isso pode ou não ferir liberdade de expressão, né? E assim, é uma discussão que, assim, eu acho que a gente tá aqui, cara, falando sobre atualidades, botando a cara na internet, arriscando nossa credibilidade, ouvindo ofensa lá em hate de comentário e tal. Acho que ninguém mais do que pessoas que querem se arriscar pra usar da sua liberdade de expressão para atualizar as outras pessoas, dividir informações com as outras pessoas, valorizam mais esse conceito. Mas assim, as pessoas muito confundem liberdades de expressão com liberdades de agredir o outro, de falar coisas que são inverdades, de propagar discursos de ódio, todos esses exemplos que a gente citou ainda agora. Então, assim, quando a gente tem esse limite do outro, é interessante entender que, cara, quando eu cometo um crime do nível matar uma pessoa, eu vou ser preso. E, poxa, mas a minha liberdade de ir e vir? A minha liberdade de ir e vir, naquele momento, se entendeu como algo menos valoroso do que a liberdade das outras pessoas de se manterem vivas. Então tem que estar privado do convívio social como punição pelo crime que eu cometi. Então, é claro, na internet isso pode chegar a um extremo como esse? Pode. Mas, assim, eu acho estranho porque que as pessoas entendem isso e muitas vezes críticos a isso são pessoas que defendem de medidas extremas de combate à criminalidade e não querem ter combate a postagens, né?
Quer dizer, pessoas que cometem determinados crimes, segundo alguns indivíduos, têm que ser espancadas em praça pública. Mas postagens que cometem crimes não podem ser retiradas do ar, senão não tenham liberdade. É uma coisa que chega a ser esdrúxula, né? Sentido, né? É muito bizarro. Enfim, e eu acho que nessa coisa não tem como a gente cair nisso sem falar do paradoxo de Popper, né? Que é um filósofo alemão que diz que a gente não tem que ter necessariamente tolerância com a intolerância, né? A gente não é obrigado a tolerar aquilo que é intolerante, porque se aquilo que é intolerante prosperar, a tolerância acaba, né? A gente simplesmente se deixa se propagar um discurso nazista, como a gente mencionou, o nazismo ele não defende as mesmas liberdades que você está defendendo ao defender que o nazismo deveria ter espaço. Então ele não pode ter espaço. Porque se ele tiver espaço, a liberdade pode morrer. E o próprio conceito de liberdade de expressão pode morrer. Existe um juiz norte-americano da Suprema Corte, né, Suprema Corte Americana, que é tido como um dos pais assim, dessa doutrina de liberdade de expressão que os Estados Unidos defendem muito, o Oliver Holmes. Eu vi isso, inclusive, numa entrevista do Alessandro Vieira, do relator original do PL, que ele diz que ninguém tem liberdade de gritar fogo falsamente num teatro lotado. Porque eu posso dizer o que eu quero até a página 2. Eu não posso dizer falsamente que tá pegando fogo num lugar que não tá, considerando que um monte de gente vai sair correndo dali e aquelas pessoas podem ser pisoteadas, elas podem morrer pisoteadas, elas podem causar danos àquele local, se machucarem, enfim, afetar o espetáculo. Então não posso, por exemplo, num avião que está em pleno voo, gritar bomba se não há uma bomba no avião. Inclusive existem penalizações previstas para isso na Lei de Aviação Civil, né? Em fazer uma falsa comunicação de crime, né? Então, assim, se tem essas leis todas, e isso é meio lógico, eu acho que eu estou falando, no mundo real, né? No mundo digital precisa haver algum tipo de regulamentação, de conversa a respeito. Você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é das empresas. As empresas e do território. Milton Santos dizia que a territorialidade das empresas, ela está acima do território dos estados, muitas vezes. Nos Estados Unidos, por exemplo, você estava falando sobre nazismo, nos Estados Unidos você pode, por exemplo, criar um grupo neonazista. Você pode tatuar uma suástica no braço, você pode dizer, eu quero que todos os pretos morram. E porque eles valorizam a ideia de liberdade de expressão extrema, né? No Brasil, não. Você não pode criar um partido nazista no Brasil, né? Como tem algumas pessoas famosas, inclusive, que defendem. Se você não pode criar um partido nazista, você não pode falar na internet que eu quero que exista, eu quero ter a liberdade de falar que eu sou nazista, que eu sou racista, que eu quero que as pessoas morram por serem de uma sexualidade diferente da minha. Exatamente. Então, essa é uma questão, um limiar bem interessante, porque a territorialidade dessas empresas, ela muitas vezes suprime o território dos estados, e por isso que uma lei é fundamental. E é grave demais, que é diferente, por exemplo, de eu criar uma mentirinha boba sobre você, como eu faço com a minha mulher direto, assim. Esses dias a gente tava comendo... Assim? Explica melhor isso, cara, você tá se enrolando. Não, como eu faço com a minha mulher direto. Tipo, não, toda hora eu crio uma mentirinha pra ela, falo que eu tô num lugar e não tô. Não, vou explicar. Cuidado, cara, explica melhor, vou explicar. Vai. Esses dias a gente tava comendo... Eu adoro fazer esse tipo de coisa. A gente tava comendo um pastelzinho de Belém, do Habib's. Habib's, se quiser patrocinar a gente. E aí a gente tava no pastel de Belém, eu falei pra ela, sabe de onde veio o pastel de Belém? Eu criei isso na hora, do nada, assim. Isso tem uma capacidade incrível de fazer isso. Aí ela falou assim, da onde? Eu falei, de Belém, que é uma cidade de onde Jesus nasceu, no Oriente Médio. E faz sentido, né? Pastel de Belém. Tu falou o quê? Que Jesus se amarrava nesse pastelzinho? Não, aí eu disse pra ela. Inclusive, aí ela comendo, e ela, tipo assim, super interessada naquela mentira que eu tava criando. Ela, cara, que maneiro, tipo, é de Belém, cidade onde Jesus nasceu e tal. E eu falei pra ela assim, inclusive, quando eu falo inclusive, eu adoro inclusive. Inclusive, aí você vai tornar aquela mentira absurda. Eu falei, inclusive, quem criou o pastel de Belém foi a família de Maria, mãe de Jesus. Eles foram os criadores do pastel de Belém. Perigosa. E Jesus cresceu comendo pastel de Belém, então ele se amarrava no pastel de Belém. Por isso que comer pastel de Belém é uma parada até boa, religiosamente falando. Moleque, ela comendo pastel de Belém assim, ela olhando com o olho arregalado pra mim, assim, caraca, que maneiro essa parada, não sei o quê. Depois eu comecei a rir que nem um desesperado e falei, tô de sacanagem e tal.
Porra. Tu imagina se eu boto isso na internet? Não, pois é, não. E a galera viraliza. Vinculando. Jesus comia pastel de Belém. Não, cara, se a gente fizer um corte do que você tá falando agora, já vai dar merda. Porque vai estar, não, é blasfêmia, porque o pessoal ouve 10 segundos. E, cara, o que mais viraliza na internet é o que tem 10 segundos, 15 segundos. É isso. Então tem paciência de assistir 40 segundos. Se pegar esse pedacinho que eu falei agora, Jesus comia pastel de Belém. Nossa, isso do Habib's, tanto hate. Que é um bagulho árabe, não imagina. Nossa senhora, puta que pariu. Bom, o que eu ia falar, cara, um dia desse eu tava dando aula e os meus alunos estavam aula de geografia agrária do Brasil, né? Aí praticamente a maioria dos exemplos interessantes ficam quando a gente tá falando de geografia agrária de forma geral. Sim, a gente vai falar do Brasil, é mais um passadão ali de, as leis aconteceram assim e tal, aconteceu tal coisa e tal. Então acaba sendo mais direto, assim, mais objetivo e era 7 horas da manhã, tava um pouco chato, né? E aí, quando tá chato, a gente, nosso papel como professores não é só ensinar, né? Às vezes é também entreter e ter esse feeling de às vezes não mais tão... entreter do que ensinar. Às vezes a gente tem que ter esse feeling de que, não estão prestando atenção em mim, eu preciso fazer alguma coisa. Contar algum absurdo aqui. Contar a resenha. Aí eu falei, não, inclusive, a terra no Brasil é muito concentrada desde sempre. Aí eu falei, desde as capitanias hereditárias, depois das 6 Marias. Inclusive, as 6 Marias eram apenas 6 propriedades. Maria de Luz, Maria de Fátima. Cara, uma menina levantou a cabeça assim... Caraca, que maneiro, né? Tinha uma cara assim de concordância. Eu falei, para de concordar comigo, cara. Eu acabei de inventar isso pra ver se vocês estão dormindo. Isso, exatamente. É isso, cara. É muito perigoso. A gente inventa uma mentira, o cara acredita, né? Eu falei uma vez que era proibido no Catar as pessoas usarem salto 15, porque tinha tanto petróleo que tu podia furar um poço e espirrar e as pessoas morrerem. E a galera, sério? Esses dias eu falei que a China fez um sol artificial porque os chineses têm um pouco de raiva da pele ser muito clara, eles querem ficar com a pele mais morena. E os moleques acreditaram. Tipo assim, isso é muito diferente da pessoa... Deixa eu só dar mais um exemplo. Desculpa, que você puxou outro. Não exemplos nossos, mas... eu sempre me lembro quando eu tô falando de fake news e de como que é perigoso, como que as pessoas acham tranquilo, não é de fake news em época eleitoral, né? E aí uma fake news que me chamou muita atenção em 2014 ainda, na eleição de Dilma e Aécio, né? Foi a fake news da Dilma comendo um pombo no calçadão de Osasco. Porra, Aquilo é maravilhoso. A Dilma comendo um cachorro quente, todo político, né? Quer parecer simples, popular e tal. Ela comendo um cachorro quente, abrindo um maior bocão assim. O pessoal pegou um editor maneiro, o editor tirou o cachorro quente, meteu um pombo, a Dilma comendo um pombo. 2014. Nossa senhora, isso foi 2014. Hoje, o deepfake seria um vídeo. E com o pombo indo na boca dela, entendeu? Sim, batendo asa. As fake news são tão bizarras que esse mês o Lula morreu 3 vezes, cara. O Lula morreu 3 vezes em maio, e a gente tá no meio do mês. É surreal, e as pessoas acreditam nessa porra, né? Eu lembro quando a gente começou a estudar, na época de escola, isso. Onde que tava a informação? Na enciclopédia. A Barça, Conhecer, a tua avó fazia Sempre entrava alguém engomadinha na sala, interrompia. Maneiro, perdeu 10 minutos, aí o professor chato. Exatamente. Tu tinha que perguntar pro professor. A informação não tava ali. E hoje ela tá. Por um lado, é positivo pra caramba, porque você consegue montar um podcast como esse nosso, a gente pega informações na internet, nas fontes confiáveis, de coisas que às vezes a gente não faz tanto parte da nossa vida de professor de geografia, né? Mas, claro, tem o revés, porque o que naquilo ali é verdade. O que naquilo que está ali é, de fato, informação verdadeira, né? Nós temos um problemão nisso. Há muita informação falsa, muita informação desencontrada. E como é que a gente vai controlar isso, né? Olhar, por exemplo, para isso hoje é pensar o que nós podemos fazer para impedir que informações ligadas a esse monte de exemplos que você deu aí, por exemplo, caso de vacinação, época do auge da Covid, chegou-se a ter a informação, a quantidade de notícias falsas era maior do que as verdadeiras sobre a vacinação, sobre a pandemia. Né? Pô, tinha mais da metade das informações sobre a Covid eram notícias falsas, né? E muitas vezes são notícias que matam pessoas. As pessoas deixam de tomar vacina por uma notícia falsa. Eu conheci pessoas que morreram, que não tomaram vacina porque acreditaram que aquilo ia te matar, que tinha um chip chinês ali, né? A notícia que vai matar a pessoa, o caso da mulher lá em São Paulo que morreu porque inventaram que a mulher era uma sequestradora de crianças para fazer magia negra. Caralho, e mataram a mulher espancada na rua.
Um cara no México inventaram que o maluco, ele era um sequestrador de crianças. Teve um cara espancaram o cara e tacaram fogo no cara vivo. Não, né? teve um dia desse agora, a gente tá gravando mais uma vez, né? 15 de maio de 2023. Não tem 2 semanas, acho que tem 1 semana até, que teve um cara que ele foi assassinado a pauladas, que passou na televisão, acho que foi semana passada isso. Passou na televisão, porque o cara tava passando de moto e alguém gritou, pega ladrão! E aí começaram a galera cercar o cara não tinha nada, tinha malícia de nada, tava com a moto emprestada, falaram, não, cadê o documento? Então essa moto é tua. Não, mas não é minha, é de um amigo e tal, não sei o que lá. Cara, o vídeo circulando no Jornal Nacional, no Fantástico e tal, o pessoal com um pedaço de pau, tamanho maior que esse microfone, dando cacetada na cabeça do cara, morreu, né? E depois o dono da moto falando que a moto realmente estava emprestada com ele, tinha nada a ver. Isso assim, porque alguém passou e gritou, pega ladrão. Tu imagina um pega ladrão na internet, cara. A internet, ela tem esse poder de difusão muito maior. O que eu ia acrescentar só é que as bolhas, elas favorecem muito isso, né? Você tá dentro de uma galera que pensa como você ideologicamente, que tem a sua religião, que é apoiadora de uma determinada causa, que é do mesmo grupo de trabalho, da mesma carreira, cara, aquilo ali começa a alimentar conteúdos sugeridos para você, um atrás do outro. Determinadas coisas, elas ou ficam tidas como verdades, ou passam a não ter contraponto oferecido, né? Você passa a acreditar naquilo, por quê? Porque não tem ninguém dizendo o contrário. E às vezes quem vai tentar dizer o contrário vai abrir a boca para dizer o contrário e falar, não, mas isso aí não porque é da Globo, não porque é não sei o quê, não porque... Sempre já tem meio que, junto com a fake news, meio que toda uma redoma de proteção daquela desinformação. Inclusive, se disserem que é isso, a gente diz que não por causa daquilo, se não disserem daquilo, a gente diz não por causa daquilo. É um negócio muito poderoso. Tem uma frase maravilhosa do Casimiro Miguel, que é as pessoas não têm mais vergonha de serem burras e elas fazem de tudo para proteger a sua burrice. É isso. A gente tinha vergonha de falar merda, hoje não mais. E você acredita naquilo, sem verificar, sem checar. E aí, voltando, uma coisa é você acreditar numa mentirinha como essa do Habib's, do pastel de Belém com Jesus. Outra coisa é você inventar que o cara te roubou e aquela pessoa morrer por causa disso. E as pessoas estão morrendo por conta de fake news, de desinformação, de notícias inventadas com intencionalidade mesmo. Né? É surreal. Eu acho legal a gente também entender que a tendência não é melhorar. Né? A gente tem hoje, cada vez, já falei isso 2 vezes. Depois que ficou ruim, nunca mais ficou bom. É isso. É isso. Eu gosto muito de uma frase que sinceramente, eu não sei o autor. Eu acho que isso veio da minha cabeça. De que a gente tem mania de subestimar o fundo do poço. A gente achar que não pode piorar. Meu irmão, sempre pode piorar. Porque hoje, conteúdos, até, já falei isso, né? Em todas as plataformas de redes sociais, assim, mais virais, Instagram, agora o próprio YouTube com shorts, né? TikTok e tal. Os conteúdos que mais viralizam, eles têm 10, 15 segundos, né? Então, quer dizer, com 10, 15 segundos você não aprofunda nada, você não fala nada sobre nada. E um ponto que eu acho muito relevante do vai piorar é deepfake. Para quem não entende, deepfake seria a fake news profunda, né? Que é você utilizar... eu acho que você até falou quando eu falei do pombo, né? Você usar de recursos digitais para poder falsear uma parada não em imagem, mas em vídeo, né? Um vídeo que viralizou agora, assim, pessoal encaminhando no WhatsApp e tal, não acreditando, porque era muito absurdo. Mas enfim, que isso mostra como o negócio é perigoso, que era do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Pegaram lá o William Bonner apresentando o Jornal Nacional, botaram lá o programinha que dá para mudar o perfil físico, né? A pessoa, inclusive com voz, com tudo, e tá lá o Silvio Santos. Mas aí, a notícia. Tipo, desse jeito... Foi ridículo. Eu não sei. Eu sou um péssimo imitador, cara. Bom, então o Silvio Santos lá falando, tipo, tudo como se ele estivesse apresentando realmente o Jornal Nacional. Então, cara, o perigo que isso vai oferecer pra gente no futuro, você já oferece hoje, é muito, muito louco. E assim, além da lei que existe contra isso, existem algumas agências globais de fact-checking, né? O meu inglês aí de volta. Tô melhorando. Tá melhorando. E essas agências de checagem, de fatos, né? Elas tentam já no mundo inteiro. São mais de 150 agências de checagem de fatos. Aqui no Brasil a gente tem o Aos Fatos e a Lupa da UOL. Então são agências que pegam coisas que estão viralizando, com hashtags que viralizam, e vão lá checar se aquilo é verdade. Às vezes coisas absurdas.
volta e meia eu vejo as coisas lá, tipo, checagem da lupa. O Lula não morreu, gente, ele tá vivo. Aí botam uma foto do Lula em algum lugar, sabe? O Lula com o jornal, assim, Tipo, tô vivo. Tô vivo, hoje, tô aqui. Enfim, então, há formas de você conseguir medir o que tá ali, o que de fato é mentira, mas é difícil pra caramba em alguns pontos, né? Aquela informação de fato é verdadeira, é mentirosa. As agências existem espalhadas por todos os lugares e elas tentam mensurar esse tipo de conteúdo, de desinformação, né? Cara, eu não sei se você lembra, mas a gente assistiu uma vez uma palestra juntos, inclusive, no trabalho, né? A gente trabalha junto além daqui. E na palestra o cara tava falando sobre... Era um cara do ITS, né? Do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Aqui do Rio, né? Aqui do Rio. Que o cara foi um dos caras que ajudou lá como consultoria do Marco Civil da Internet e tal. E aí eu levantei o dedo e perguntei pra ele, quando ele falou de fake news, o que ele achava de agências de checagem de fatos, né? Sim. Aí ele falava, cara, eu acho uma iniciativa muito nobre, muito legal, porém tem um pequeno problema. Se eu tivesse um site de fake news, logo depois de criar o site fake news, eu criaria uma agência de checagem de fatos, que pegasse a minha fake news e dissesse que é verdade, e pegasse o que é verdade e dissesse que é fake news. Isso, cara, isso explodiu minha cabeça, assim, tipo, falei, cara, como é que pode... a gente tá entrando num campo que, cara, parece que não tem saída, parece que o bagulho só entra num looping pior, né? E faz sentido, porque se você cria uma agência de checagem de fatos enviesada, você vai dizer pra alguém, cara, isso é mentira, e a pessoa vai vir com uma checagem de fatos que você defendeu que ela deve procurar, só que é uma checagem de fatos enviesada. E esse cara ainda deu mais um ponto, ele falou, cara, a fake news, ela é sempre atraente. Ela tem sangue, ela tem polêmica, ela tem sexualidade, religião, coisas que, assim, que mexem com o ser humano, Sim, política. Sim. Então ela é muito mais clicável sempre. E aí ele veio com dados que mais de 80% das pessoas que são expostas a uma fake news, elas não são expostas ao desmentimento daquela fake news ou ao direito de resposta quando é caso de direito de resposta. Então, assim, é bizarro, porque você vai colocar lá o direito de resposta serião e tal, não sei o quê, ele é muito menos atraente do que antes. Eu lembro do Brizola, lá nos anos 90, que teve direito de resposta no Jornal Nacional. O Cid Moreira, que era o cara antes do William Bonner, teve que ler uma declaração do Brizola esculhambando a Globo no Jornal Nacional. Sim. Então, quando a mídia era institucional e você tinha também o direito de resposta ali, havia uma paridade de armas. Hoje em dia não há. Porque você não vai ter uma porrada de bot veiculando aquilo. Você não vai ter a tua tia mandando no grupo do Zap, viu só o pastelzinho de Belém e tal. Você não vai ter a história real sobre isso depois se desmentindo na mesma capilaridade, na mesma difusão. Então é grave pra caramba. Além do fato de que, mesmo com a difusão de agências de checagem, é insuficiente. A quantidade de notícias, de fake news sendo difundidas é muito maior do que a capacidade... É como as dragas da Baía de Guanabara tentando remover lixo do fundo, só que são jogam mais. 7 municípios cagando ali, né? Ao mesmo tempo. Eu acho importante a gente falar sobre os contrapontos, né? Sim, sim. E é muito importante dizer que são contrapontos válidos, alguns deles, tá? Porque são contrapontos em que você tem, por exemplo... A questão de liberdade de expressão. De fato, se você for olhar, muitos governos autoritários, eles começaram com leis que supostamente eram para... não, a gente está preocupado com a sociedade, com crimes que podem ser cometidos e tal. Isso foi virando controle do Estado. Então, vamos discutir uma agência para poder regulamentar isso? Sim, tem que se ter muito cuidado com mecanismos que garantam a independência dessa agência. Ela tem que ser tipo o Ministério Público, a Polícia Federal, e mesmo assim você pode ter tentativas de intromissão. Né? Então tem que ter uma coisa muito clara sobre isso. Um outro contraponto muito interessante vamos pensar aí então em remunerar conteúdos jornalísticos, aquelas coisas todas e tal. Será que isso não vai frear a plataforma em divulgar mais conteúdos jornalísticos? Por exemplo, a gente teve o caso no Canadá agora que, graças a essa medida aí do Google ter que remunerar conteúdos jornalísticos lá no Canadá, o Google virou e falou, tá bom, então eu não vou mais publicar, indexar, né? Taguear o conteúdo como jornalístico. E aí teve que ir lá o primeiro-ministro do Canadá para a televisão e falar, não, porque o Google, para meu espanto, ele decidiu que ao invés dele remunerar por cliques o conteúdo jornalístico, é mais maneiro para ele simplesmente não deixar o canadense ter acesso a essa informação, né? Através da plataforma deles. Então, assim, e muitos contrapontos aí que podem surgir de elementos que são realmente graves. A questão de monitoramento de conteúdo, quem que vai fiscalizar,
como que isso vai ser aplicado na prática, né? Como que essas empresas, qual que vai ser o prazo que essas empresas vão ter para poder implementar isso e tal. Acho um contraponto interessante é que as plataformas já têm seus próprios termos de uso. Isso, inclusive, é utilizado por elas para ir contra a lei. A gente já tem nossas regras, são imensas. Eu baixei as regras do WhatsApp esses dias para ler e era, assim, páginas e páginas, parece um texto de monografia de faculdade, sabe? Eu, quando estava começando a página lá, antiga, do Fala Tio Lu, uma das coisas que falaram para mim como dica, pega ali os termos de uso do Instagram e vai ler, para você saber o que você pode colocar, o que você não deve e tal, quais são as coisas que são mais legais ali. Eu fui ler os termos de uso do Instagram e assim, é gigantesco. O Facebook tem um documentário de 2015 chamado Facebookstan, que é um documentário que fala sobre os termos de uso do Facebook. E ele compara os termos de uso a uma constituição, que é uma regra com inciso, parágrafo tal e tal, não sei o quê. Então, as plataformas já têm os seus termos de uso. E por que se criaria uma lei se já tem regras? Na verdade, a lei é criada para regulamentar no Brasil. Porque, como a gente disse no início, as plataformas elas têm sedes nos seus países de origem, que as leis são diferentes, que e ao mesmo tempo, elas têm as suas regras, não necessariamente aquelas regras vão estar em consonância com as leis brasileiras, com as regras dentro daquele país, né? Então, claro, a gente... esse é um bom argumento, e tem os termos de uso, que tá tudo lá. Nudez, é proibido, pedofilia. WhatsApp, por exemplo, eu lendo os termos de uso, eu não sabia disso, que o WhatsApp ele tem a regra de só a partir de 13 anos você pode ter o WhatsApp. Eu não sabia, né? Tá bom. Isso, tá lá nos termos de uso. Só que, como é que você regulamenta isso? Como é que tem uma questão interessante. O WhatsApp ele usa conversa criptografada. Então, o que eu converso contigo, teoricamente, eles não sabem. Mas como é que eles moderam, por exemplo, uma foto de uma criança nua? Como? Se é criptografado? Se ele não tá vendo as conversas? Exatamente. E as pessoas caem numa falácia muito grave, cara. Ele não vê o que a gente tá mandando. Mas, por exemplo, uma das formas mais tradicionais de você hackear o telefone da pessoa é hackear o teclado. Sim. Porque o teclado é um aplicativo. É um aplicativo que tá ali funcionando, tanto que você pode baixar o modelinho diferente. Beleza, o WhatsApp é criptografado, mas se você, de um lado e do outro, tá hackeando o teclado da pessoa, tu já sabe tudo que tá escrito, né? É um outro contraponto que a galera... assim... E aí faz sentido. O relator da lei, ele é do PCdoB, né? É um partido de esquerda, bem esquerda, né? E aí é um contraponto que a galera da direita, não, tem que ser alguém mais de centro, não pode ser alguém tão à esquerda. Mas como a gente disse, o Orlando Silva, ele conversou com todo mundo, inclusive o Lira, que é da direita, inclusive o presidente do Senado. O Orlando declarou hoje, segunda-feira, dia 15 de maio, que antes do texto ir a plenário, ele vai novamente mostrar o texto pro presidente do Senado, para que ele veja e tal. Então, é um argumento... Porque depois o texto tem que voltar pro Senado. Vai voltar pro Senado, exatamente. Essa questão da imunidade parlamentar que você estava falando é um contraponto. O Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, defende que a regra ela não vai afetar a imunidade parlamentar, ou seja, o parlamentar quiser colocar alguma coisa ali que seja mentira, isso vai estar dentro da imunidade ou pode aumentar a impunidade do cara, né? Porque se mantiver a regra de impunidade, o parlamentar, o deputado, o senador, ele pode escrever o que ele quiser ali, entendeu? Então é um contraponto interessante também. Um contraponto muito interessante até a incisão disso na lei. Sim, sim. Porque se eu crio uma lei e digo que, não, então o parlamentar não pode ter impunidade, ele pega a lei constitucional... Impunidade, né? Imunidade, que seria impunidade nesse caso, ele pode simplesmente chegar e falar, não, mas a Constituição diz que eu tenho imunidade parlamentar. E quando a Constituição foi feita, lá em 1988, você não tinha redes sociais para poder regrar isso, entendeu? Sim. Então ele fala, não, minha imunidade ela é válida em qualquer lugar. Só que há de se dizer, essa imunidade ela não é irrestrita. Sim. Ninguém tem imunidade para cometimento de crime, né? Então, enfim, claro que isso já vale para a vida real e isso já vale para a vida digital também hoje. Só que aí é claro que esse debate ele vai ser sempre com um bom advogado, né? Manipulado para lá ou para cá em prol de causas próprias. Sim. Acho que é interessante também colocar... Acho que você está falando, o cara da esquerda, o cara da direita, meio que... Quem são os opositores? Né? Na verdade, quem é que está contra? É importante deixar claro para vocês que estão assistindo
que aqui a gente se posiciona, a gente é a favor, muito a favor da lei, né? Com as ressalvas devidas. Com as ressalvas, o texto, claro, a gente vai querer ver o texto final, como está escrito, mas a regulamentação ela é necessária, mas existem alguns setores sociais e políticos que são contra essa lei, né? Que é basicamente a galera mais liberal, uma ala liberal mais libertária, a gente poderia dizer isso, né? Que vai dizer que uma regulação sobre o que eu vou escrever ou postar vai ferir a minha liberdade de expressão. Que é o grupo, e é importante dizer que é uma parte dos liberais, né? Que defende essa coisa de, não, eu posso falar o que eu quiser, você tem o direito de falar o que você quiser. Eu vou defender, eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu vou morrer defendendo que você tem o direito de dizer, né? É uma frase que a galera liberal gosta muito de utilizar. Existe esse grupo, existe o grupo de extrema direita, que é o grupo que mais se beneficia dessa coisa dos robôs, da desinformação. Isso não segundo vozes da nossa cabeça, né? Mas não, segundo exatamente. Brexit, eleição do Trump, eleição do Bolsonaro, eleição do Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria. Total. Você teve várias eleições ao redor do mundo em que essas máquinas de impulsionamento em massa, mensagens em massa e tal, elas estavam elegeram sempre... pessoas da extrema-direita, exatamente. E a bancada parlamentar evangélica / católica, a bancada da igreja. A bancada da igreja defende aquilo que a gente falou lá no início, sobre a liberdade religiosa. Tem uma palavrinha no texto original do Orlando que falava sobre discriminação. E aí um grupo de pastores vai dizer, mas o que é a discriminação? Se eu disser lá o texto de São Paulo, que é repugnante um homem com outro homem, ou que é pecado, que não deveria existir, isso é discriminatório? Mas é uma palavra bíblica, é o meu direito de acreditar naquilo que está escrito. Dentro da religião, daqueles mais conservadores, as palavras dos apóstolos, as palavras escritas do Antigo Testamento, são palavras invioláveis, ainda que elas estejam num contexto de, muitas vezes, 5.000 anos atrás, ou mais de 2.000 anos atrás. Então, é claro que há um movimento muito forte contra o PL, e por isso que ele está ali, ele vai para a Câmara e adia a votação, discussão, debate polêmico, porque você tem grupos muito poderosos por detrás disso. A galera da direita, a extrema-direita, as igrejas e, principalmente, as big techs. As plataformas gigantescas com seu lobby político enorme em todos os lugares do mundo, né? Só é importante fazer uma contextualização, né? O que são big techs, né? Big techs é um termo utilizado para as gigantes do mundo da tecnologia, principalmente empresas de mídias sociais, de periféricos e tal. Big techs, então, não conta só empresas da internet, mas também, principalmente, que hoje são as grandes gigantes, que movimentam trilhões e tal, que passaram a lucrar muito aí, principalmente pós-pandemia, né? Com isolamento social e tudo mais, como você falou. E a gente tem alguns exemplos, né? O Google, que além do Google mesmo, né? O Google Search que a gente conhece, Alphabet, é o grupo Alphabet, né? Que é o dono do YouTube, inclusive, né? Sim. O Google e o YouTube são do mesmo dono. O grupo Meta, que detém o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Eu lembro que na época que o grupo Meta, o Facebook, na verdade, ainda, ele comprou o Instagram e depois comprou o WhatsApp. Zoaram aqui, teve um meme no Brasil, que se ele comprasse o colchões Ortobon, ele ia dominar o meu dia inteiro, né? Porque, tipo, ele domina várias redes sociais. Além de outras, né, plataformas, hoje em dia o TikTok crescendo muito e tal. Então, assim, a gente tem plataformas que se beneficiam muito de conteúdos muito clicáveis, muito virais, de aumento do número de usuários e tal. E quanto mais esses conteúdos estão circulando ali, para elas acaba sendo positivo, né? Até porque, imagina, ela ter que etiquetar todos esses conteúdos, o que é dentro de uma coisa inapropriada, outra e tal. É uma trabalheira danada que vai incorrer num custo maior para elas também, né? Então, muito por isso elas são contra. E são empresas com lucro, assim, astronômico. No ano passado, o valor de mercado dessas que você citou, Microsoft, Apple, somadas, foi avaliado em 1,1 trilhão de crescimento em 2022. Isso é surreal. E aí, se você pensar, elas não produzem nada. É como aquela frase célebre de a maior empresa de filmes do mundo não produz filmes, que era a Netflix, agora produz, né? A maior empresa de táxi do mundo não tem um carro próprio, que é a Uber. De hospedagem do Airbnb. De hospedagem do mundo é Airbnb. E aí, as Big Techs produzem o quê? O que elas fazem uma terceirização do conteúdo. É o que a gente está fazendo aqui. É você que tem aí fazendo dancinha no TikTok, quem produz conteúdo fazendo comida, você gastando o seu tempo
produzindo conteúdo e entra naquela lógica da mais-valia. As Big Techs, elas são donas da rede, da plataforma, mas quem produz todo o conteúdo são as pessoas. E de onde vem o lucro? O lucro vem das propagandas. Um vídeo de 300 mil views como o nosso é um vídeo patrocinável, porque a gente está no Instagram que não nos remunera. Mas se fosse no YouTube, a gente teria aí inclusive, vai lá, clica nos nossos vídeos do YouTube, assiste, porque isso ajuda bastante. A gente fica com a menor parte, né? Eu vejo o youtuber famoso que ganha milhões, mas os milhões que ele ganha é o ínfimo dentro do mar do dinheiro que as empresas estão ganhando. Porque você clica num vídeo do YouTube, vai aparecer a propaganda de uma empresa de banco, vai aparecer a propaganda de uma empresa de comércio, sabe? É surreal. Então o lucro delas é muito grande. Inclusive, isso faz com que elas tenham um lobby político muito grande, né? Inclusive, eu acho que é importante a gente parar de falar disso, né? Porque a gente tá nessas plataformas nesse momento, né? Aí chega o microfone pro lado para falar aí. Não, exatamente. E para essas Big Techs, o PL ele seria ruim porque seriam menos conteúdos. Se você tem uma autarquia, ou que vai ser a Anatel que vai fazer isso, ou a ANPD, a gente não sabe quem vai regular, mas se a empresa começar a retirar conteúdos, menos conteúdo são menos views. Menos views é menos propaganda é menos dinheiro, né? E por isso todo esse movimento de todas elas contra o PL. Agora, mês passado, na página de busca do Google, estava lá, o PL das fake news pode criar uma confusão sobre o que é verdade ou mentira. O Google botou na plataforma digital de maior do mundo de busca, faz uma propaganda direta contra o PL. Os caras investiram $500 mil em propagandas no Facebook contra o PL. Você vê, por exemplo, a gente vai impulsionar a paradinha lá de R$10, aumenta os views se você fizer isso. Então imagina 500 mil em propaganda contra a lei. O grupo Meta fez uma campanha dizendo que o PL era semelhante à instalação de censura em países antidemocráticos. O caso Telegram talvez seja o mais emblemático de todos. O CEO do Telegram, ele difundiu mensagens para todos os usuários, falando mal do PL individualmente para cada um. Isso é surreal, né? Então, para essas plataformas é muito ruim. Muitos estão categorizando isso no crime de abuso de poder econômico, né? Porque essas empresas estão usando dessa difusão delas para justamente trazer algum tipo de ganho numa condição política. Se você imagina, por exemplo, essas empresas tentando interferir numa eleição, né? Apoiar um candidato A ou B e ir contra um candidato C ou D, cara, isso pode ser uma manipulação muito grave, né? Sim. A frase, eu tava pegando aqui, eu estava falando, a frase que o Telegram mandou para as pessoas, eu anotei aqui. A frase é: o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. Tipo, é inacreditável. A empresa, mandar uma mensagem dessa para as pessoas, né? E você cria um cenário perigosíssimo. De um lado, você tem o governo defendendo, o PL, o governo, setores da mídia, entidade, assim, indivíduos sérios, né, do ramo de tecnologia e tal. Do outro lado, você vai ter essas Big Techs, um poder gigantesco de veiculação, de marketing contra o projeto. Muitas vezes, você acha que não. Eu não vou fazer acusações aqui, mas tu acha que o Lira não recebeu uma ligação do CEO do Meta, do Zuckerberg? Não Zuckerberg, não. O CEO aqui no Brasil. Né? E aí, irmão? Eles estão fazendo pressão mesmo, assim, ameaçando, se aprovar, a gente vai sair do Brasil. É claro que a gente sabe que não vai. O Brasil é o país que mais utiliza a rede social, né? O Zuckerberg fala isso, o brasileiro, eu sou meio que... Ele não gosta muito da forma como o brasileiro usa o Facebook, né? Não as mensagenzinhas da sua tia de bom dia, mas a forma como se utiliza. E aí você tem um contraponto gigantesco, que é o governo, de um lado, mais a mídia, mais setores de tecnologia, e do outro lado você tem as Big Techs, um grupo de religiosos mais conservadores, né? Nesse sentido. Eu acho que assim, o que dá pra gente esperar agora então, diante de toda essa oposição, de todos esses problemas e tal? Acho que existe uma profunda falta de unanimidade sobre o projeto. E até uma posição atual do relator original, o Alessandro Vieira, dizendo que se você deixar os empecilhos falarem mais alto do que os consensos, que são poucos, né?
corre o risco da gente não levar isso à votação ou não conseguir aprovar texto nenhum. Sim. Então, o próprio relator original, que é especialista no tema, vale dizer, né, que é um cara que é delegado de crimes digitais, de carreira e tudo mais, ele defende que hoje em dia, ó, pega o que tem de consenso, mesmo que seja raso, aprova a lei, vambora, segue com ela e depois a gente quebra pau nos temas específicos. Ah, então quem que vai fiscalizar? Não, vai haver uma fiscalização pública a ser definida em lei posterior. Beleza. Ah, vai ter não sei o que lá, desse jeito, desse jeito. Ah, é o que é crime, mas aí, pô, quem que vai ver? Judicializa depois e vê. Porque, assim, isso é insuficiente, é profundamente insuficiente. Mas quando você não tem o consenso, às vezes o ótimo é inimigo do bom. Sim. Às vezes ter um pouco é melhor do que não ter nada, né? Sim. Em termos de consenso. O que há de consenso é que é preciso que as plataformas tenham mais transparência, que a gente tenha mecanismo de identificar pessoas que fazem impulsionamentos, que perfis falsos e robôs não tem ninguém, a não ser quem se beneficia disso, que tem algum tipo de benefício social, não é liberdade nenhuma em falsear um debate público. Então, assim, pega esses consensos, coloca na lei e segue o que diz o próprio relator original do projeto, né? E uma outra coisa interessante é sobre isso, do conteúdo que vai ser removido ou não vai ser removido. Tipo, há uma discussão que é quase até filosófica no direito sobre isso, né? Que é, eu não posso punir previamente alguém por um crime que ela está em iminência de cometer, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu deixar que aquele crime seja cometido na iminência de que ele seja cometido, ou que se demorar para eu frear aquela divulgação de uma notícia falsa, de uma desinformação, de um discurso de ódio, o cara é assassinado no meio da rua, o cara taca um fogo no outro, a menina tem o vazamento das imagens íntimas dela e comete suicídio por causa disso. Sim. Então, assim, é uma contradição. Se a gente não estaria aqui 1 hora debatendo isso se fosse uma coisa tipo ferro e fogo, assim, que é tranquilo e tal, da gente colocar argumentos prós e contras, né? A gente consegue ter pessoas sérias argumentando seriamente contra e a favor desse projeto. Então, assim, acho que é muito desse debate. E uma última coisa o projeto está em trâmite, ele mudou muito, então ele vai voltar à Câmara, ele vai voltar ao Senado, perdão, mesmo se ele for votado e aprovado na Câmara. Hoje em dia, depois de sucessivos adiamentos, pelo visto, não há quórum para poder aprovar o projeto, então o texto ainda tende a ser muito mudado até que haja essa maioria. Se houver, vai ser aprovado e depois vai para o Senado. Ainda tem que se averiguar a constitucionalidade dessa lei e depois a aprovação do presidente da República. Então, assim, é uma coisa que provavelmente ainda vai levar alguns meses aí para frente até que a gente diga se isso saiu do papel ou não saiu do papel. O debate ele é muito amplo. A gente poderia ficar aqui 5 horas falando sobre isso, a importância dessa regulação, os prós e os contras. Acho que ficou claro para vocês quem são os agentes favoráveis, os contrários, quais são os argumentos a favor, os argumentos contrários. A dica que a gente dá para você que está assistindo esse episódio, pode abrir aqui na câmera principal, a dica que a gente dá, e olhando bem para vocês agora, nós dois, sempre verifique aquilo que você está lendo, que você está postando, qual é a fonte. Você não tinha anotado umas dicas? Tem umas dicas, eu anotei, né? Sempre pesquise a fonte da notícia, avalie o grau de preconceito, sempre fique atento ao conteúdo, não apenas o título da reportagem. E as pessoas fazem muito isso, né? Pega o título, às vezes uma thumb de alguma coisa sensacionalista. Às vezes só a manchete ela é de 2014 e ela fazia sentido naquela época, mas aí no contexto novo. A gente, por exemplo, está fazendo esse trabalho aqui, que a gente leva isso muito a sério, né? Às vezes as pessoas falam, faz uma thumb sensacionalista aí para chamar atenção, para viralizar. A gente não vai viralizar dessa forma, a gente não vai... esse aqui é um canal que você pode assistir, que todas as informações elas são muito bem pesquisadas, com fonte segura. Então é importante você seguir páginas, seguir pessoas que você confie, né? E como a gente, você pode ter certeza disso, né? Então, fique atento a conteúdos humorísticos. Às vezes é uma sátira que aquela pessoa está fazendo, uma piada. Que é piada, né? E você não entendeu, né, que é uma piada. E consulte sempre profissionais e especialistas na área do conhecimento. A gente falou muito hoje aqui sobre o que é verdade e o que é mentira. Como eu vou saber... Um argumento, inclusive, da galera contrária ao PL como eu vou saber se aquilo é verdade ou mentira? Consulte quem sabe. Vai perguntar para alguém. Eu faço muito uma coisa que eu sei que te irrita, que é ouvir pessoas que eu discordo.
Você Sim. fala, cara, eu não tenho paciência pra ouvir esse cara. Eu falo, não, vou ver uma entrevista de 1 hora. Pra poder entender quais são os contrapontos, os argumentos. De repente, dali você tira alguma coisa bacana. Então, tem alguns que eu tenho... Algumas pessoas só que que você tem eu ranço. tenho um certo preconceito. Mas, enfim, é isso. A gente espera que esse episódio e os próximos você esteja aqui com a gente e tenha gostado, curtido, né? Foi um prazer imenso estar com vocês hoje. Siga o nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ativa o sininho. Importante lembrar que o que engaja muito pra gente, pra ajudar que o conteúdo seja entregue pra mais pessoas, também são curtidas e comentários, né? Às vezes, pô, a pessoa tá seguindo e tal, visualiza. Mas, pô, você salvar, você encaminhar pra alguém, você curtir, comentar, isso ajuda a mais pessoas verem o conteúdo. Sim. E quem sabe a gente poder fazer isso aqui semanal, a gente poder ter convidados, que em breve a gente vai ter, mas em número mais legal. Sim. Enfim, com certeza o apoio de vocês é fundamental. É isso. Pra gente fazer isso aqui, que queira ou não, é uma maneira, é uma militância diária de combater a desinformação também, né? Com certeza. É muito do nosso trabalho. Com certeza. Temos. Galera, um beijo nos corações de todos, estamos juntos, até a próxima, valeu! Tchau, tchau, beijo grande.